Paz do Senhor, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Tome Nota. Estamos aqui mais uma vez nesse momento de bate-papo para aprender um pouco sobre a Palavra de Deus. A lição que nós estamos estudando, essa revista que nós estamos aprendendo esse trimestre, sobre sexualidade, tem trazido momentos de grande aprendizado para nós. E hoje nós chegamos naquele tema, o tema tão esperado, o namoro que agrada a Deus. Os nossos convidados de hoje, pastor Deilton, autor da lição, pastor Eberson, pastora Daniela e Lídia estão conosco hoje aqui para estar comentando essa lição. Eu já quero começar aqui chamando o pastor Deilton, que é o autor da lição, para fazer as suas considerações iniciais acerca do tema e responder à grande pergunta. Diante de tanta banalização que nós estamos vivendo hoje em dia, em tempo que a moda é ficar, em que o namoro tem sido deixado de lado, o que é realmente namorar? Paz do Senhor a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês, né? E ser convidado para escrever a lição e estar aqui agora, juntamente com vocês. Muito bem, né? A questão de falar sobre namoro é muito importante, né, no meio evangélico. E a definição de namorar é inspirar amor, viu? É despertar amor, é compromisso de uma forma prática, né? E também apaixonar. E hoje a gente vê que tem uma palavra sendo muito usada no meio da juventude, viu? Que é a questão do flerte. E é completamente o inverso de tudo isso, né? Porque essa palavra, do dicionário da língua portuguesa, ela significa um namoro ligeiro, um namoro sem consequência. E hoje, infelizmente, né, os jovens não são conduzidos pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para ter um namoro cristão. Vivemos hoje, né, que tem jovem orando a Deus, Senhor, manda mais uma, porque eu já namorei com todas essas aqui na igreja, né? Então, namoro sem alvo, sem objetivo, sem compromisso, mais adiante nós vamos falar sobre isso, né? Então, para encerrar esse ponto, eu quero dizer que o período de namoro é um período em que uma moça e um rapaz, né, tem uma aproximação mais afetiva com a pretensão de um compromisso, e esse compromisso maior é o quê? É o casamento, né? Namorar não é simplesmente passar o tempo ao lado de uma pessoa, né, sem um alvo, sem um compromisso. Então, namorar nada mais do que isso, viu? Apaixonar, viu? Formar um compromisso. Por isso a gente precisa, né, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, que Deus abençoe. Também, realmente, esse sentido tem sido deixado um pouco de lado, como o senhor disse. Tem gente que namora ali, todo mundo, mas não tem o compromisso real que é esse, né? De se apaixonar, de buscar um relacionamento, conforme a palavra de Deus garante. Pastor Everson, como foi citado na lição, a razão deve falar mais alto que a emoção. Então, que aspectos nós devemos investigar antes de iniciar um relacionamento? Hoje em dia parece que os relacionamentos são descartáveis, né? Até casamento tem se tornado descartável, quanto mais o namoro. Por quê? Porque as pessoas começam de qualquer jeito e terminam de qualquer jeito. Então, eu acho que nós poderíamos pensar no mínimo, né? Eu acho que o namoro, para dar certo, ele já tem que começar certo. E para começar certo, nós temos que avaliar quais são os valores que nós carregamos, quais são os objetivos que nós temos para nós, como no individual, mas pensando também no contexto de futuro, né? No contexto de A2, de a família, enfim. E antes de essa investigação seria, então, um conhecimento prévio antes de se assumir um compromisso, né? Hoje a pessoa conhece alguém hoje, amanhã eles já estão namorando. Então, eu acho que deve ter mais diálogo, deve ter mais abertura, a pessoa deve conversar mais antes de assumir um relacionamento, antes dela, como se diz, dela tentar suprir talvez uma carência, né? Então, ela conversa aí, quais são os seus valores, para ver se a pessoa realmente tem a ideia, por exemplo, de seguir a Jesus, se a pessoa pensa a família como ela pensa, se a pessoa tem, inclusive, algum mínimo em comum, né? Porque hoje nós vemos o seguinte, alguém começa a namorar e depois de 1 ano, 2 anos de namoro, ele descobre que aquela pessoa não pensa em ter filhos. A pessoa começa a namorar e depois de quando casa que descobre alguma coisa que já era para ter sido descoberta
antes do namoro, né? Então, eu acho que essa investigação aí seria um diálogo aberto, um diálogo sincero, onde as pessoas poderiam se conhecer para, então, assumir esse compromisso do namoro. Essa inversão acaba que o que tem acontecido é que as pessoas mudam a fase, né? O conhecimento vem depois do namoro. Acaba que namoro primeiro para se conhecer depois. Sim. Entendeu alguma coisa? Pastora Daniela, é comum muitos afirmarem que a intimidade do namoro levou ao pecado. Mas é possível namorar sem pecar? E como prevenir esse pecado? Bom, gente, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, né, no Tome Nota. Essa lição é maravilhosa. Eu sou suspeita em falar sobre porque eu vivi na pele isso, né? E eu digo que é possível, sim, viver um namoro cristão, viver um namoro à luz da palavra, né? E assim, eu acredito que você precisa desenvolver estratégias para conseguir ter um relacionamento segundo a luz da palavra, né? Um relacionamento em santidade, um namoro em santidade. E isso exige muita determinação dos dois, né? Porque os dois precisam estar focados no ideal de namoro. O que é um namoro? Então, assim, os pastores falaram muito bem aí sobre o propósito do namoro. Eu acho que hoje realmente está muito banalizado, mas é possível desenvolver um namoro centrado na palavra. Por exemplo, existem coisas bem básicas que o casal de namorado deve fazer. Ter um controle de limite, até onde eu devo ir. E algo que me ajudou muito, por exemplo, na época de namoro, eu acredito assim, orar juntos, ler a palavra juntos, entender o propósito do namoro. O namoro não é por acaso, tô aqui, não estou fazendo nada, vamos namorar. Então, o namoro já tem que começar com um propósito para você conseguir desenvolver um relacionamento em santidade. Então, os dois devem orar juntos, ler a palavra juntos, traçar ideais juntos, e você só deve entrar no namoro se você tiver a intenção de casar. Se você não quer casar, não namore, porque o namoro é uma preparação para um casamento, para um relacionamento sério. Então, assim, começa desse princípio. E liberdade você tem que impor. Até onde você deve ir. Tudo é uma questão de conquista. Se hoje você deixa o seu namorado ou a sua namorada pegar nas suas mãos, amanhã ele vai pegar nas suas mãos, depois, então ele vai conquistar territórios. Então, assim, você tem que ter muito controle, muito cuidado, né? Vigiar muito, porque o namoro é uma conquista de territórios. Então, até onde você vai deixar ir esse toque? Então, o namoro santo, ele é possível, mas os dois precisam ter esse foco, ter essa ciência, saber onde fugir, evitar de ficar sozinhos. Se tem dificuldades, evita, estejam agindo de forma estratégica. Tem que ter estratégia no namoro para você viver um namoro centrado, entendendo que vai valer a pena esperar, que tudo tem o seu tempo, tem a sua hora, e é tempo de se conhecer, de crescer em Deus. Se a base for Deus, a chance do namoro dar certo é muito grande. Tanto que eu casei com meu primeiro namorado. Falei que eu só ia namorar quando eu fosse casar, e eu casaria com o meu primeiro namorado, e assim foi. Então, assim, gosto muito desse tema, defendo muito, eu acho que todos os professores que vão dar essa lição têm que ser bem incisivo mesmo, ao relatar que é possível um namoro cristão, desde que tenha propósito. Daniela, pegando um gancho pelo que você falou aí, né, a gente percebe hoje também que muitas vezes, né, a gente quer imitar o mundo num contexto de intimidade. Por exemplo, todo mundo sai sozinho, então a gente também pode sair sozinho. Então, o casal de namorado quer viajar para outra cidade, quer ir para a praia sozinho, né? Então, vão alugar quartos diferentes no hotel, né? Como se, tipo assim, como se realmente isso fosse acontecer. Eu lembro um dia que eu fui aconselhar um jovem, né? Ele falou assim: Eberson, eu não sei o que acontece. Toda vez que eu e a minha namorada vamos assistir filme sozinho, a gente está debaixo da coberta,
o clima esquenta. Eu falei, sério? Que interessante, né? Por que será que isso acontece? Descobriu que não é de ferro, né? De carne. Que não é óleo da unção que corre na veia, né? E sim sangue, né? Então, Sim, acho que a gente precisa ter essa ciência. Muitas vezes, né? Eu até me chamo de retrógrado, não sei, não, de conservador nesse sentido, porque eu acho eu que também. todo cuidado é pouco, né? A gente que nasceu em lar cristão, a gente que esteve a vida inteira na igreja, sabe que é difícil, teve experiências que falam, opa, peraí, vamos lá, vamos devagar. Então, imagina se não houvesse essa vigilância. É impossível ter santidade no namoro. É impossível. Eu só queria citar uma frase, dentro do que a irmã falou sobre a questão do respeito, né? Alguém disse o seguinte: o namoro sem respeito eleva a um casamento de violação à privacidade. Se não constrói respeito no namoro, pode ter certeza que o casamento não vai ser diferente. Com certeza. E é algo assim importante de se pensar, porque o namoro, ele existe também para você ter esse conhecimento de propósito de vida. Então, assim, eu acho que tem até uma das perguntas, estou até atropelando, vou esperar. Mas, assim, eu vejo que é possível, mas esses princípios precisam ser a base do casal. Os dois precisam entrar no namoro com esse entendimento. Porque senão, eu vou começar a namorar, vou levar ele para a igreja, vou levar ela para a igreja, nós vamos viver um namoro santo. Não, gente, precisa ter mesmo um princípio, precisa. O meu namorado, eu ganhei ele para Jesus, mas antes de eu começar a namorar com ele, ele já era cristão, já tinha um tempo, já tinha uma vida com Deus, e nós já entramos no relacionamento pensando, nós vamos casar, esse é o foco, e vamos viver um namoro santo. Então, a partir do momento que você se propõe a isso, você começa a desenvolver estratégias, e pastor Eberson, bem colocado aí, hoje está muito moderno, é namorado dormindo com namorada, é viajando junto só os dois, não é viagem em família. Então, assim, é uma coisa muito banal, e vocês começam, né, os casais de hoje começam a desfrutar de coisas que seriam para o casamento, e que depois, no casamento, vão ter sérios problemas, porque já iniciaram de forma errada, né? E sem arrependimento ainda, o que é pior. Excelente, muito bom apontamento de todos vocês. Eu achei interessante também o trecho que o pastor colocou aqui na lição. Os problemas dos acidentes de carro nem sempre têm a ver com os carros, mas com motoristas embriagados. Não é o namoro que machuca, é a forma como ele é conduzido. Então, o problema não está no namoro, mas a forma como o namoro é conduzido, né? A forma como ele é levado. Então, entra tudo que vocês disseram aí, todos os exemplos que vocês trouxeram. Sim. Lídia, o que a Bíblia define como julgo desigual? Julgo desigual é aquilo que não está em comum acordo, né? Nós vemos hoje um desespero dos jovens pelo medo de ficar solteiros, né? Eu mesmo ao meu redor tenho muitas amigas que passaram por isso, que viviam falando assim, Lídia, mas eu morro de medo de ficar sozinha, e por isso acabaram se casando bem rápido, bem breve, assim. Então, o julgo desigual é quando você está junto com uma pessoa que não compartilha da mesma visão que você tem, dos mesmos ideais, né, à luz da palavra, que não faz parte daquilo que não professa a sua própria fé, né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas também, eu conheço pessoas próximas a mim que estão num relacionamento que um não é cristão, né? Um deles não é cristão. E essa pessoa vive falando, mas eu estou esperando um sinal de Deus para Deus confirmar se é da vontade dele, se não é. E todo mundo vive falando... Lídia, ou então, Lídia, fala assim, não, mas o pai e a mãe dele é cristão, então, isso, né? A família dele é toda cristã, então... Aqui... Ele é quase crente, né? E vivem aguardando esse sinal, e o simples fato de não professar a mesma fé já é um alarme de que, peraí, tem alguma coisa que não está em equilíbrio aqui, né? Sim. Eu gosto muito da questão do julgo desigual, de uma ilustração que é assim, né? O julgo era a canga que une dois bois, né? Então, a questão da desigualdade é o quê? Você colocar um boi bem grandão com um bezerrinho, não vai servir o jugo, não vai servir a canga, né?
Então, tem uma ilustração que é interessante, que é assim, o que compõe a nossa estatura e a nossa força? Os nossos princípios e valores. Então, nosso princípio inegociável é o quê? Nós servimos a Deus. Então, isso aí talvez não, isso deve ser algo que importa bastante, o nosso compromisso com Deus. Então, por que é julgo desigual um crente namorar com um descrente? Porque se o compromisso com Deus é algo que nós levamos muito a sério, alguém que não tem isso não estará na mesma estatura que nós. Não terá os mesmos princípios e valores. Logo, a chance disso dar certo é impossível, é muito remota, né? Então, eu gosto muito dessa ilustração, quis compartilhar aqui com vocês também. Sim. E além da questão espiritual, também tem a questão, né, cultural, a questão de valores, todas essas diferenças podem, né, influenciar de forma negativa e se tornar um julgo desigual, né? Eu quero ir para a África, o meu marido quer ficar em Anápolis. E aí, eu vou morar na África e ele vai morar em Anápolis? Então, assim, tem coisas bem óbvias também que são importantes de serem discutidas num processo do namoro. Então, o namoro que agrada a Deus, ele precisa estar centrado, claro, na palavra, eu entender o que é o julgo desigual conforme a luz da palavra nos ensina, mas também ir para o óbvio natural, né? Queremos ter filhos, né? Como já foi falado, os dois vão querer ter filhos, os dois vão trabalhar nisso, naquilo, então ter todo esse processo também natural a ser avaliado. Muitos casais separam depois por ter ideais tão diferentes um do outro. Aí já entra até um pouco do que foi dito antes, né? A importância do se conhecer antes de namorar, até mesmo para não cair dentro desse julgo desigual. Como o pastor colocou aqui na questão, tem o julgo desigual da fé, da religião, também tem o julgo desigual do caráter. Então tá aí a importância de conhecer, né? Sim. Pastor Denilton, como agir ao se ver dentro de um relacionamento que não agrada a Deus? E o que fazer quando o namorado ou namorada começa a exigir certas concessões? Pois é, eu acho que a primeira questão, a primeira questão a pensar é que tipo de relacionamento que não agrada a Deus. Né? Acho que seria essa a primeira questão nós pensarmos. Né? Que tipo de relacionamento que não agrada a Deus? E, em primeiro lugar, o tipo de relacionamento que não agrada a Deus é aquele relacionamento possessivo. Né? Aquele relacionamento dominador, controlador, né? De um rapaz que começa a namorar com a menina e logo diz, não quero sua amizade, eu quero tirar você dessa igreja, né? Não quero você naquele grupo. Né? Então, esse namoro é um namoro que não agrada a Deus, né? Que proíbe as amizades, né? Controla, viu? Rastreia o celular. Viu? Esse namoro não agrada a Deus. Né? É o relacionamento, esse namoro que não agrada a Deus é o amor, é o relacionamento sem um ideal, sem um propósito, como já foi colocado pela nossa irmã. Viu? Então, esse relacionamento, viu, que muitas das vezes está ali, começa a passar a mão, logo está querendo a chantagem, viu? Se você me ama, você tem que provar, você tem que ir comigo para o motel. Viu? Então, esse namoro que não agrada a Deus, então, quando esse namoro está dessa maneira, eu acho que a única coisa a fazer é romper com esse namoro. Viu? Porque muitas das vezes, quando a gente tenta mapear, achando que casar vai mudar, viu? Não vai mudar. Eu gosto de dizer que se a gente quer um bom casamento, ele começa lá no namoro. E alguém disse que o divórcio ele começa no namoro. O divórcio não está lá na frente. Então, primeiro é pensar nessa questão. Qual o relacionamento que não agrada a Deus? Então, esse relacionamento possessivo, controlador, manipulador. Então, se está vendo que esse namoro não está dando certo, não tem princípios bíblicos, não tem uma base sólida, o caminho não é tentar, não, quando eu casar eu mudo ele. Eu ouvi isso já muito, né, como pastor. Eu pastorei uma igreja já há 13 anos, já sou pastor dirigente há 20 anos. Eu já vi isso muito. Não, quando eu casar eu mudo ela. Quando casar vai ser diferente. Não vai ser diferente. Viu? Então, o que fazer? Nesse namoro que você tem que provar que ama indo para a cama. Você tem que provar que ama abrindo mão das amizades. Você tem que provar que ama reduzindo o seu mundo. Romper. Viu? Não é levar para frente. Tem que levar para frente. Não tem que se iludir. É viver na realidade, pessoal. O caminho, a gente não pode prever o futuro, mas o caminho que nós estamos vivendo no presente mostra qual o futuro que nós vamos ter.
Então, os princípios desse namoro, onde está indo esse namoro, mostra que futuro vamos ter. Então, o meu conselho é esse aí, é romper, é terminar, quanto mais cedo. Bom, é terminar. Bom, meu irmão? Só puxando o gancho do pastor, esse é a famosa relacionamento tóxico, né? Que a gente ouve falar tanto hoje em dia, né? É um tipo de relação tóxica, essa relação controlada. E eu acredito que é necessário uma força, né? Para que a pessoa tenha força para conseguir se libertar de um relacionamento desse tipo. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem ficar atentas aos sinais, né? Começando ali a luz da palavra mesmo, né? Se já tem um julgo desigual, já não é correto. Prestar atenção também às pessoas à sua volta. Geralmente, quando tem um relacionamento que não está dando certo, os pais avisam, amigos avisam, e a pessoa continua insistindo, continua a passos largos para esse tipo de relacionamento, né? Então, é necessário buscar força para conseguir vencer e sair fora de um relacionamento desse tipo. Sim. E o bom do namoro é isso, né? Que no namoro você pode só terminar e vida que segue, porque depois que casou, acabou. Então é melhor escolher bem. Escolher bem, porque... Quando você namora, abre bem os olhos, depois casa, fecha. E é como vocês disseram aí, como o pastor disse, a Lídia até completou, tem relacionamentos possessivos realmente que a pessoa às vezes até tem medo de sair. Tem casos extremos que a pessoa às vezes parte para a violência, parte para esse medo. Como geralmente isso acontece mais com mulheres, eu gostaria de ouvir a opinião das mulheres aqui. Pastora Daniela, Lídia, o que fazer quando gera essa violência, às vezes até um medo do término desse relacionamento possessivo? Na verdade, a pessoa precisa buscar uma ajuda também, se for o caso profissional, de libertação, porque hoje as pessoas estão muito doentes, inclusive de uma doença que a gente considera doença, que é a dependência emocional. Eu preciso estar envolvida emocionalmente com alguém, independente do amor, independente dos princípios, independente dos valores. Então, as pessoas estão ficando em um estado de solidão tão grande que ela não consegue desfrutar a vida, né? E não consegue ser feliz sozinho e nem com o outro. E aí vem os sentimentos de insegurança, às vezes tem problemas mesmo familiares, heranças familiares que a pessoa carrega. E no namoro ela quer trabalhar isso, tratar isso. Então, assim, são coisas que a pessoa já tem que ir tratando, né? E no namoro a comunicação e a transparência, ela é essencial. Então, os homens precisam aprender a falar mais, ouvir mais, e as mulheres também. E o namoro também é uma oportunidade para isso. Mas, assim, antes de namorar, a dica é: tente tratar as coisas que você ainda carrega, né? Se você é ciumento, se você é possessivo, se você é doentio. Essa questão do amor próprio é muito importante e ajuda muito no relacionamento, porque a minha forma de ser vai influenciar diretamente no outro, né? Então, isso tudo é importante, sim, de se pensar. E a gente precisa ter essa autovalorização também e buscar se tratar, seja com um profissional, seja fazendo terapia, seja buscando ajuda espiritual com o pastor, buscando libertação, cura. É possível, Deus cura, Deus restaura do ciúme, da possessão, enfim, porque isso são coisas que vão afetar o namoro. E é necessário... Desculpa. Que nós tenhamos empatia, né, com as nossas amigas, com as pessoas à nossa volta, porque muitas mulheres não encontram mesmo apoio para conseguir sair de um relacionamento que está fazendo mal para ela por medo. Então, é preciso que ela encontre uma rede de apoio. É importante ressaltar isso, né, que ela não está sozinha, que ela não vai correr nenhum risco, que tem pessoas também ao redor que se importam com ela, porque às vezes falta um pouquinho disso também, né? E às vezes a gente vê as pessoas à nossa volta sofrendo, mas tem aquela famosa frase de em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas existem casos que nós precisamos sim nos envolver, oferecer um colo, apoio, né? O que a gente percebe também é que existe a espécie de idolatria do namoro, né? A pessoa, ela acha um ideal ali e fala assim: nossa, o que vai ser de mim se eu perder ele ou ela, né? E acaba, como se diz, e acaba contribuindo com essa dependência emocional, né? E outra coisa também que eu vejo que prejudica às vezes, né?
É o fato dos familiares, dos amigos, pensam assim, nossa, se eu terminar com ele, a minha mãe vai me matar, né? Se eu terminar com ela, o que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou falar para minha mãe? E olha só, né? A gente tem que lembrar o quê? Quem vai casar é você, não é seu pai nem sua mãe, né? Então, isso também eu acho que é importante de se refletir e de mencionar aqui. Sim. E a gente está falando muito sobre escolher a pessoa correta e deve pensar também, será que eu sou a pessoa correta? A pessoa tem que aprender também a ser a pessoa correta para alguém, né? Pastor Everson, que conselho o senhor deixa para quem quer ter um relacionamento dentro da vontade de Deus? Quem quer ter um relacionamento dentro da vontade de Deus deve glorificá-lo em tudo. 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Ou seja, quer namorais, né? Quer ficar solteiro também. Tudo nós devemos glorificar a Deus. Então, nós temos que pensar o quê, né? Será que esse beijo que eu estou dando está glorificando a Deus? Será que as mensagens que eu estou trocando na rede social com meu namorado, com a minha namorada aqui, está glorificando a Deus? Será que as roupas que eu estou vestindo com as ele, roupas, né? Os lugares que eu estou indo estão glorificando a Deus? Então, eu acho que nós temos que colocar sempre dentro desse filtro, né? Se tudo que nós estamos fazendo, tudo está de fato glorificando a Deus. Eu acho que esse é o segredo. Um certo dia, uma jovem veio até mim, pediu um conselho que queria namorar com um rapaz, né? Pastor, estou querendo namorar com um rapaz, o que o senhor acha? Eu fiz uma pergunta para ela, né? E eu, dentro disso aqui, eu queria deixar esse conselho. A pergunta que eu fiz para ela foi o seguinte: esse rapaz com quem você está querendo namorar, você tem condição de desenvolver uma boa amizade com ele? Porque namoro e casamento é isso, é amizade, é parceria. Ela, não, ele é mais um tipo um paizão. Eu falei assim, não, você não casa com paizão. Você casa com a pessoa, veio para ver um relacionamento. Então, namore com quem você realmente tem condição de desenvolver uma amizade. Amém. Muito bom, pastor. Pode falar. Não, muito bom, gostei da ideia, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela vai namorar, ela quer encontrar o pai, quer encontrar a mãe, quer encontrar um amigo, né? E não é por aí, né? Sim, claro que você quer encontrar o melhor amigo, enfim, né? Mas não é só amigo que você quer, né? Você quer outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que refletir nisso, né? Como foi dito no início, o namoro tem que ser investigativo, né? E aí eu lembro, por exemplo, que a gente tem que avaliar tudo, né? Essa menina que você está querendo namorar, como é que ela é na casa dela? Ela ajuda a mamãe? Ela faz alguma coisa em casa? Ela é estudioso, é trabalhador, é estudioso. Exatamente. E como é que esse rapaz trata a mãe dele também, as irmãs, né? Trata bem, né? Igual um dia uma jovem falou assim, não, ele já aconteceu dele querer bater na mãe dele, mas eu acho que ele nunca faria isso contra mim. Falei, não, imagina, né? Com certeza não vai chegar nesse ponto, não. Acho que isso tem que ser muito bem avaliado. Amém. Como nós sabemos que essas aulas aqui têm sido um grande subsídio para os professores, apesar do nosso tempo aqui já está um pouco avançado, em rápidas palavras, eu gostaria de ouvir de vocês que dicas vocês deixam para os professores trabalhar esse tema dentro da sala de aula. Pastor Neilton. Rapaz, viu? Muito importante, viu? Olha, eu acho que pode-se começar pensando o seguinte, eu acho que uma pergunta que eu não fiz aí, mas que se faz muito, né? Hoje é uma pergunta que a gente vê muito na questão, porque quando você fala namoro, você está envolvendo adolescente, e aí é perguntar, qual é a idade ideal para se começar a namorar? Acho que é uma pergunta que o jovem faz muito já, né? Adolescente, hoje nós estamos vendo uns adolescentes muito graúdos, né? Adolescente com 12, 13 anos, que já está com 1,60m, e acho que porque está com 1,60m, já está pronto para namorar, viu? A coisa não é dessa maneira. Eu acho que a pergunta seria muito bom, viu? Qual a idade ideal para se namorar? Quais são as características que você quer na pessoa que você, né, deseja namorar? Né? Uma jovem mesmo, eu fiz um casamento recentemente e ela disse isso. Ela falou assim, Deus, a pessoa que eu quero namorar e casar, eu preciso ter essas qualidades. Ela disse que viu naquele rapaz e por isso decidiu casar. Então, esse é o meu conselho. Amém. Lídia?
Eu acho que a palavra é estabelecer metas. A gente precisa ter em mente, eu acho que é importante os professores ressaltar para seus alunos a questão das metas. Quais as metas você tem para a sua vida? É importante a gente estabelecer, né, por escrito até mesmo, se possível, os objetivos que eu quero atingir ao longo da minha vida. Com tantos anos eu quero estar assim. E é preciso o jovem ter isso em mente, ter isso bem esclarecido, antes até mesmo ele pensar em namorar. Porque ó, muitas vezes o namoro pode, quando ele começa de forma precoce, ele vai atrapalhar a pessoa de ingressar numa carreira profissional, numa faculdade ou um curso técnico, que seja. Isso pode atrapalhar, porque as questões do coração, os sentimentos, isso mexe muito com o ser humano, então pode atrapalhar muito na vida profissional, na construção desse ser. Então é importante a pessoa ela ter, primeiramente, a luz que ela precisa buscar a vontade de Deus para a vida dela, colocar os seus planos, né, para que deem certos na presença do Senhor, e para isso estabelecer as suas metas, né, antes mesmo de pensar em quem namorar. Amém. Pastora Daniela. Sim, outra coisa que os professores podem, né, trabalhar, muitos perguntam, como que eu vou saber se é de Deus esse namorado, essa namorada? Eu estou orando para Deus confirmar qual é o meu. Bom, Deus nos deu livre-arbítrio, então nós temos o poder de escolha. Não existe esse negócio de profecia profetada, não que Deus não possa falar de forma diferente, mas tem gente que fica assim, estou esperando Deus vir me mostrar qual é o meu, Deus escolheu ele para mim. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E ser bem realista e ser bem racional. Deus nos deu livre-arbítrio. Então, o namoro que agrada a Deus, a pessoa tem que ter essa convicção e esse entendimento. Eu escolho namorar com ele, ela escolhe namorar. E assim, é uma escolha dos dois, né? E os dois precisam escolher bem, usando todos esses critérios que nós conversamos hoje, né? E que a lição está muito bem explicada. E eu acho que isso é importante e relevante de falar, porque muitas pessoas vão perguntar para a gente, sempre tem. Mas como que eu vou saber se esse namoro é de Deus? Eu estou orando, Deus vai falar comigo, vai falar no meu coração. Então, assim, tem coisas que é muito óbvia, você tem o poder de escolha, você tem as ferramentas, você vai avaliar, vai analisar, tudo à luz da palavra, enfim, e aí é a sua escolha. Bem, pastor Everton. Então, eu acho que, como professor, a gente tem que tomar o cuidado de não falar demais e não falar de menos, né? Às vezes, sabendo da situação que tem dentro de sala de aula, né, pode acontecer do professor, sem querer dar uma indiretinha lá e criar um mal-estar numa lição dessa que é delicada, né? Mas também nós temos que pensar o seguinte, nós temos que pregar a palavra de Deus. Então, não é porque nós não podemos... como diz o termo, nós não podemos alargar a porta para ninguém, nós temos que pregar o que é Bíblia, né? O que a Bíblia diz, então nós não precisamos ter medo de falar o que a Bíblia diz. E eu acho que um dos principais objetivos dessa revista é pensar no pós-aula, ou seja, eu acho que o professor ele tem que, de certa forma, se colocar à disposição para ser um suporte dos alunos, porque ele certamente é uma pessoa experiente, certamente é uma pessoa que tem um pouco mais de bagagem, e certamente tem jovens e adolescentes que vão ouvir essa lição que precisam de ajuda, que precisam de um conselheiro espiritual, que precisam de alguém com princípios bíblicos para aconselhar. Então, eu acho que ele pode sim, talvez se comprometer, dizendo, você que tem dúvida, você casal que quiser conversar depois da aula, enfim, eu acho que ele tem que forçar essa abertura, porque se nós não cuidarmos dos casais de namorados que estão dentro da igreja, a faculdade vai cuidar, o povo lá fora vai cuidar, e a gente tem que pensar nisso. Amém. Estamos, então, finalizando aqui esse momento. Muito obrigado a vocês que participaram, pastor Deilton, pastora Daniela, Eberson, Lídia. Você que está assistindo, aquela pedida de sempre, né? Deixe seu joinha, compartilhe o vídeo, para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. Deus abençoe vocês e fiquem na paz.